Oi, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre essa doença que foi declarada pela OMS como uma emergência global, que é a varíola dos macacos. Como que são os sintomas, o tempo de incubação, o que aparece no nosso corpo, para que nós, enquanto terapeutas em biomagnetismo, possamos ter uma ideia geral a respeito dessa doença, e com certeza nós vamos tratar, e espero com excelentes resultados, como o biomagnetismo promete. Então você que está aqui, se possível, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, porque sempre nós vamos colocar vídeos a respeito do biomagnetismo, da liberação emocional aqui neste canal e também no Instagram, @ailsonfabio, tá bom? Então vamos lá. Esse vírus da varíola dos macacos se chama Monkeypox e é do gênero Orthopoxvirus. E esse gênero é o mesmo gênero do vírus da varíola, já conhecido por nós e erradicado desde 1980 no nosso planeta. Foi o primeiro vírus erradicado através de uma vacinação global. Nós falamos varíola dos macacos, mas a gente tem que entender que os macacos não são os transmissores. Para que não possa acontecer, como aconteceu aqui no Brasil, na época da febre amarela, o povo saindo matando macaco. Não tem nada a ver. Esse vírus, ele se chama Monkeypox e é chamada doença de varíola dos macacos porque foi encontrado em 1958 em macacos na Dinamarca. Mas ele tem como reservatório ratos. Então, esse vírus ele passa de ratos para os animais e para nós humanos. Então, a maior parte dos casos não é uma doença nova, a varíola dos macacos, é uma doença endêmica na África, e a maior parte dos casos dessa doença acontecem na África Central e Ocidental. Os primeiros casos registrados dessa doença foi em 1970, na República Democrática do Congo. Em 2003, aconteceram mais ou menos 47 casos nos Estados Unidos da varíola dos macacos em pessoas que tiveram contatos com roedores trazidos da África. E em 2022, agora nesse ano, ocorreu o caso no Reino Unido desta doença de passar de pessoa para pessoa, ou seja, o contágio de pessoa para pessoa, um contágio, uma transmissão comunitária fora da África. Então, a transmissão é interessante a gente saber e é importante a gente entender que é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que passa de animal para ser humano. E tem como fonte os roedores, principalmente quando a gente está falando lá na África, e das pessoas que acabam tendo contato com a carne, com os fluidos destes animais, sem alguma proteção. Então, a partir daí, através deste contato, existe o contágio. Mas, hoje nós temos a contaminação de ser humano para ser humano. Então, o contato humano-humano, ele acontece de forma direta através do contato com lesões, com locais onde aparecem as vesículas, as bolhas, as pústulas, através do contato com fluidos corporais, gotículas respiratórias em menor caso. Então esse seria o contato direto, através do contato de uma pessoa sã com uma pessoa contaminada que está apresentando sintomas. E tem um contato indireto, onde que a pessoa que estava com sintomas acaba transmitindo a roupa de cama, aos utensílios pessoais, essa carga viral, esses vírus, e uma pessoa sadia tem contato de forma indireta com esses utensílios, e aí também existe o período de se contaminar. Hoje se fala também em uma transmissão sexual, ainda não tem nada muito profundo sobre isso, mas inicialmente se dá pelo contato com os fluidos e o contato também com a pessoa com as lesões. O quadro clínico tem um período de incubação de 5 a 21 dias e uma média de 7 a 14 dias. Isso é do momento que a pessoa teve o contato com uma pessoa contaminada, esse vírus pode ficar incubado neste período de tempo, uma média de 7 a 14 dias, até começar a apresentar os sintomas.
Então, é interessante que no momento que ela apresenta os sintomas, que ela começa a apresentar os sintomas, é o momento que ela começa a ser uma fonte de transmissão, de contágio para outras pessoas. Então, os sintomas iniciais da varíola dos macacos é um sintoma muito parecido com outras doenças virais, chamadas de virose, né? E aí nós temos dor de cabeça, febre alta, dores musculares no corpo, dor nas costas, uma fraqueza. E algo muito específico da varíola dos macacos é o surgimento de adenopatias, de linfonodos, de gânglios linfáticos inchados. Então, isso é algo mais próprio da varíola dos macacos. E a partir de 1 até 3 dias, começam a surgir os exantemas, que são as manchas pelo corpo. Então, o quadro clínico de exantema, que já é algo mais notório da doença, já começa na primeira semana de sintomas, então a partir daí já tem-se a certeza da varíola. Hoje o exame seria um PCR para se realizar, mas o diagnóstico em si é através do quadro clínico. Então, inicialmente, no primeiro e segundo dia da manifestação de sintomas, nós temos uma alteração da coloração na boca, na língua, que evolui para máculas, aí nas imagens a gente vê. Logo depois evolui para as pápulas e logo depois evolui para as vesículas. Isso na primeira semana, com uma alteração de 1, 2 dias de uma fase para outra. A partir daí a gente já entra na segunda semana. Na segunda semana já aparecem essas pústulas, que são essas bolhas com presença de pus, com uma carga viral muito grande. E esse momento vai durar, no surgimento das pústulas, mais ou menos 1 semana, ou seja, de 5 a 7 dias. Então, já no final da segunda semana, para o início da terceira semana, nós vamos ter as crostas. E aí, no momento que essas crostas começam a secar e desaparecer, já cessa a transmissão, o perigo do contágio. É uma doença viral autolimitada, onde que o corpo ele tem condição de se recuperar. A taxa de letalidade é muito baixa, acontece principalmente em pessoas imunodeprimidas, pessoas muito debilitadas, mas normalmente a taxa de letalidade é menos de 5%. É uma doença autolimitada porque ela inicia e ela tem um fim. O corpo ele consegue se recuperar, mas o que nós temos que nos preocupar é na questão do contágio. O tratamento seria através da vacina, inclusive existe uma ideia de que a vacina da varíola ela protege para a varíola dos macacos, porém não temos hoje vacinas suficientes para uma vacinação global. Inicialmente esse tratamento ele seria no grupo, no grupo envolvido próximo àquela pessoa que manifestou a varíola, porque é uma doença, ao contrário do Covid, que tem uma taxa de transmissibilidade muito alta, da varíola dos macacos não, porque precisa de ter o contato direto ou indireto, mais com fluidos, com coisas, vamos colocar assim, da pessoa contaminada e da pessoa que apresenta o sintoma. Dentro do biomagnetismo, como nós falamos, o vírus da varíola dos macacos, ele está no mesmo gênero do varíola humana. Então, o par é o mesmo par descoberto pelo Dr. Góes da varíola, assim como aconteceu com o coronavírus, que quando o Dr. Góes, no meio da pandemia, veio nos falar sobre o par, e ele disse que ele já tinha descoberto que era o par uretra-uretra para fazer esse tratamento, porque ainda que sofresse uma alteração, o coronavírus, ele participava do mesmo grupo. Então, o par biomagnético apresentado no corpo era o mesmo. No caso da varíola, também é a mesma coisa. Então, é um par regular, um vírus de DNA. O que a gente quer dizer com um par regular? É aquele que apresenta um micro-organismo que vai gerar sintomas, que vai gerar problemas no nosso corpo. Então, o par da varíola dos macacos, o par para tratar a varíola, é apêndice língua, normalmente língua esquerda. O Dr. Góes ele relata que esse vírus da varíola é o vírus mais agressivo que existe,
porque ele não só produz a varíola, como ele, pela vacinação, foi atenuado, produzindo hoje diversos outros problemas no nosso corpo, porque nem todo mundo apresenta os sintomas gerais, todos os sintomas da doença. Assim como o vírus, o coronavírus, que muita gente se contaminava e não apresentava os sintomas normais da doença. Na varíola também. Na varíola dos macacos, nós temos uma forma muito explícita de observar, que são os exantemas, mas o vírus, da varíola humana, ainda que foi erradicado, a informação dele continuava presente no nosso corpo, produzindo outros problemas, como nos diz o Dr. Góes. Então, o Dr. Góes diz que o vírus, a alteração deste par, uma alteração de pH neste par, pode produzir verrugas planas, verrugas nas mãos, nos dedos, no pênis. Caso se associe com um fungo, se torna mais agressivo, podendo provocar dermatites atópica, acne, herpes, vaginites, uretrites. Até o momento não dava os sintomas, o vírus da varíola, não apresentava mais os sintomas da varíola, mas agora este par pode ser encontrado na varíola dos macacos, apresentando sim esses sintomas exantemáticos. Nós temos outras doenças exantemáticas que quem faz o curso comigo sabe quais são as doenças que o Dr. Góes fala, mas ele continua presente até mesmo pela vacinação em massa como ocorreu. Ok. Às vezes pode ir diretamente ao nervo óptico, produzindo cegueira, e acredita-se que a primeira causa de cegueira na Espanha, o vírus da varíola, a informação, a presença deste par alterado no corpo humano. Produz também a retinose pigmentar, que é uma alteração do campo visual, uma alteração, uma perda do campo visual periférica que evolui a central, com a alteração da captação da luz das imagens, e é frequentemente produzido pela associação deste vírus com o vírus da raiva. E este vírus também ele pode estar presente em glaucomas, caso ele se associe com fungos, o Aspergillus ou o Trichofiton, que também são fungos tratados no biomagnetismo, também tem os seus pares, e que nós aprendemos isso no curso, em nossos materiais. Tá? Então, neste primeiro momento, é isso que a gente deixa como tratamento para a varíola dos macacos. O par oficial do Dr. Góes é apêndice língua, na maioria das vezes língua esquerda. Contudo, seria leviano da minha parte eu levantar qualquer outro par que não seja dado pelo Dr. Góes. O que eu oriento aos terapeutas em biomagnetismo que utilizem a bioenergética, que utilizem a bioenergia para fazer a pergunta primeiro ao cliente se ele possui o vírus da varíola dos macacos, e no final da terapia, pergunta se foi tratado. Caso não, busque o par específico individual do cliente. E aí trate o par específico daquele cliente que você for tratar. Em nenhum momento eu aconselho fazer esse atendimento presencial, porque no período de sintomas é um período que existe o risco de contágio. É interessante, a pessoa tem que fazer o acompanhamento médico, porque essa doença ela tem que ser notificada, em nenhum caso deve passar desapercebido e em silêncio, porque leva ao risco de contaminar outras pessoas. Nós estamos vivendo uma situação de um alerta pela OMS, nós temos que ser responsáveis dentro deste quadro que nós estamos vivendo. Então não existe nenhum outro par para ser tratado, mas eu oriento a vocês que trabalham com biomagnetismo utilizar a bioenergética para fazer a busca individual. E aí trata o teu cliente, seja feliz, que ele melhore e graças a Deus, tá bom? Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Até mais, tchau!